Oi! O tema hoje é verdade sobre a salvação. Por mais que o mundo tenha sido atingido pelo pecado e o mal pareça estar vencendo, não se engane. Deus ele criou um plano antes da fundação do mundo para nos resgatar e nós iremos entender bem o plano da salvação. Primeira questão: quantos dos seres humanos são pecadores? Será que todos os seres humanos são pecadores ou apenas uma parte da população é pecadora? Romanos 5, verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos os homens são pecadores. Todos nós somos pecadores. Segunda questão: como ficou a humanidade após o pecado? Depois que, infelizmente, o pecado entrou no mundo, como essa humanidade ficou? Gênesis 6, verso 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, depois que o pecado afetou a terra, os homens se tornaram maus, preferindo ser inimigos de Deus. A terceira questão: que plano Deus fez para salvar o homem? O pecado entrou no planeta, nós sentimos as consequências desse pecado, mas qual é o plano de Deus para nos salvar de tudo isso? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho unigênito para nos salvar, para que nós pudéssemos ter remissão de pecado, para que nós pudéssemos ser limpos dessa culpa, porque todos nós somos pecadores. É interessante porque tem pessoas que falam assim: por que Deus não fez outra coisa? Por que ele teve que sacrificar? Por que Jesus ele teve que se dar em sacrifício? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus ele veio e viveu nesse mundo. Ele fez tudo segundo a vontade do Pai. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Ele não pecou. E porque ele não pecou, ele merecia a vida. Mas nós, seres humanos, nós pecamos. E Jesus, que fez tudo correto segundo o Pai, merecia a vida, preferiu trocar. É como se, dá para imaginar Jesus chegando para o Pai e dizendo: Pai, eu venci o mundo. Eu nasci, eu cresci, eu não pequei, mas eles pecaram. Eu mereço a vida, mas eu amo eles. Então, dá a vida que eu mereço a eles e eu vou cumprir a sentença de morte que eles merecem. Nós merecíamos ter morrido, mas Jesus morreu em nosso lugar. Foi isso que Jesus fez. Agora, a quarta questão: o que matou Jesus na cruz? Será que foi o peso da cruz? Será que foi os cravos em suas mãos? Será que foi o sangue que ele derramou por nós? Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele morreu pelas nossas transgressões. Não foi simplesmente o peso da cruz, não foi os cravos em suas mãos, não foi a cuspida que ele levou, não foi a surra que Jesus levou. Não foi somente o seu sangue ter sido derramado. O que matou Jesus na cruz foi os nossos pecados. Jesus é inocente, Jesus morreu inocente. E nós é que somos culpados. E ele carregou os nossos pecados. E foi isso que fez com que Jesus morresse na cruz. Foi os nossos pecados. O que precisamos para nos salvar? Já que Jesus ele morreu na cruz por nós. E ele fez isso por amor. Ele não fez isso por obrigação. Ele fez isso por nos amar. Então, o que nós precisamos fazer para ser salvos? 1 João 5, 11 e 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples. Só aceite a salvação por meio de Jesus. Jesus já fez o suficiente. Jesus já fez tudo para nós sermos salvos. Nós não podemos nos salvar. Por isso que Jesus teve que vir morrer na cruz para nos salvar. Então, viva por Jesus. Aceite essa salvação que Jesus veio te dar. Ele veio uma vez, morreu na cruz para nos salvar. E ele faz promessas. Nós vamos ver isso depois. Sexta questão. Qual convite Deus faz ao pecador? Qual convite Deus faz para nós? Isaías 1,18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Qual o convite que Deus faz ao pecador? Venha, vamos arrazoar. Ou seja, vamos conversar. Venha, vamos conversar. Esse é o convite de Deus, que você sinta esse convite hoje. Deus dizendo para você: venha, filho, vamos conversar. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu tenho o poder de perdoá-los. Eu tenho o poder de fazer com que eles fiquem brancos como a neve. Aceite o perdão de Deus e viva para Jesus. Tchau, até a próxima!